Olá pessoal, aqui é o professor Victor Biazon. Eu sou a professora Renata. Nós estamos aqui para o que? Hoje tem plantão Tira Dúvidas para o curso de Marketing, disciplina de Comunicação Integrada de Marketing. E a professora Renatinha e eu preparamos algumas dicas para que você possa ter um roteiro de estudo mais bem elaborado. Mas antes, prof, da gente se apropriar das questões do livro, das questões que envolvem aí conteúdo de prova, tem um outro detalhe que a gente gostaria de passar com vocês. Analisando as atividades de estudo, percebemos que algumas questões foram muito erradas e elas não deveriam ter sido erradas, justamente por tratar de alguns princípios básicos da relação de marketing com os seus compostos. O que você diagnosticou, prof? Pessoal, então, das questões de atividade de estudo, a gente identificou o seguinte. Vocês se lembram dos 4 P's? Então, preço, produto, praça e promoção. Então, nós tivemos algumas questões que abordaram esse tema, que é extremamente importante para nós profissionais da área. Então, pessoal, sempre quando falar em composto de marketing, os 4 P's. Preço, produto, praça e promoção. Aí tem ali, já o professor vai ler, aí tem uma questão ali que fala qual que é a relação, o que é a troca que nós consumidores tem, né, que a gente tem com a empresa, né, qual que é a relação de troca em si, o que acontece efetivamente a troca. É o produto, é o serviço, então o P de produto. Então não se esqueçam, por favor. Essa aqui, né, prof? Essa aqui. Essa aqui? Uhum. Então, Não, essa. isso. Vamos lá, olha só. Eu vou ler a questão para vocês. Uma das plataformas ou áreas de atuação da comunicação integrada de marketing é o composto de marketing. É este composto que sofre todas as interferências estratégicas que irão proporcionar retorno para os consumidores e anunciantes. O produto, o preço, praça e a comunicação passam a ser ferramentas estratégicas para promover a troca de bens e serviços. E aí pergunta, sobre o composto de marketing, leia e avalie as afirmativas a seguir. Aí nós tínhamos 1. O produto ou serviço é o objeto principal das relações de troca que podem ser oferecidos no mercado para as pessoas físicas e jurídicas, visando proporcionar satisfação a quem as adquire. Ok, explica corretamente a relação produto-mercado, perfeito. 2. O preço é o volume de dinheiro cobrado por um produto ou serviço. É apenas uma quantidade de dinheiro que independe do posicionamento do produto e de sua flexibilidade. Isso está equivocado, por quê? A relação preço está diretamente ligada ao posicionamento do produto. Se a empresa se posiciona como um produto classe A, o preço, né, o din-din que você vai usar para poder comprar esse produto, vai subir. Então, o preço também é extremamente flexível de acordo com o posicionamento do produto que a empresa dispõe no mercado. Então está errado. 3. Dentro do composto de marketing, a distribuição ou praça adquire uma função crítica, pois atrasos na entrega são refletidos diretamente junto ao cliente. Até aqui ok. Aí só que onde que ocorreu o erro? Sendo que é o composto que decide em qual mídia utilizar para atenuar a imagem diante dessa situação. Não é a praça que decide qual é a mídia que vai ser utilizada para promover essa melhor relação com o consumo. Por isso está errada. E 4. A comunicação é o quarto elemento integrante do composto de marketing. Até aqui tudo bem. Ela compreende as atividades necessárias para que a oferta comercializada pela empresa fique acessível ao seu mercado consumidor. Mas, na verdade, quem torna o produto acessível ao consumidor é a praça, porque é na praça, é no ponto de venda que o consumidor vai ter acesso a esse produto. Então são esses detalhes que são básicos, são fundamentais, a gente entender qual é a função do produto, ou decisões de produto, decisões de preço, decisões de promoção e decisões de praça, ok? Então, atenção a esses pontos. Isso, verdade, pessoal. E outra questão também que foi abordada, outro assunto, é com relação assim, quando você tem uma empresa, você tem um produto, então você precisa ter um diferencial.
né? Então, quais serão esses diferenciais, né? Então, primeiro a gente precisa se posicionar, tá? Então, como que a gente vai se posicionar perante ao próprio público, a qualidade, né? Ressaltar a qualidade. Então, a gente precisa se posicionar perante a concorrência, tá? Então, esse posicionamento, ele é muito importante para ser aí, para ressaltar os diferenciais que existem no seu produto, na sua empresa. E o que mais que a gente tem, prof? Tá. Então, com relação ainda, né, também a falar dessa questão da gente se posicionar e gerenciar, daí a gente já se começa a ir partir para a parte da comunicação mesmo, né? Então, por exemplo, o gerenciamento da comunicação integrada de marketing, ela deve acontecer de forma muito minuciosa, né? Essa aqui é a primeira. Uhum. Então, por exemplo, assim, a gente precisa definir o quê? Os objetivos, o que a gente quer atingir, né? Qual é o principal ali que a gente quer fazer, definir o público que a gente quer atingir, definir o orçamento, né? Então, tudo aí isso engloba o gerenciamento da comunicação integrada. E aí, essa eu leio aqui, ó. A questão era a seguinte: a necessidade do gerenciamento permanente da informação e comunicação integrada faz dessa técnica uma atividade de gestão e, como tal, o seu planejamento se torna fundamental para atingir os objetivos propostos. Combinar as mensagens, os meios e as ações a serem desenvolvidas são atividades permanentes a um processo de trabalho. Sobre isso, Kotler e Urdan desenvolveram um estudo definindo algumas etapas que devem ser seguidas pelos gestores. Quais são essas etapas, profs? Aqui, ó. Aqui. Definições de objetivos, definição de público e definição de orçamento. São as 3 etapas aqui, ó, que nós temos na bibliografia. A questão ela nos traz 4 afirmativas. A primeira: uma das etapas do gerenciamento da comunicação de marketing é a definição de objetivos, como a gente já colocou, que é a definição do que se pretende conseguir com a comunicação como reconhecimento da marca. Ok, isso está correto. 2. A outra etapa é a definição do público-alvo que se quer atingir. Mesmo a empresa possuindo vários grupos de pessoas que mantêm relacionamentos, para cada contato é necessário identificar as necessidades desse público. Ok, a 2 está correta. 3. A etapa que trata da seleção do composto de comunicação é aquela que define a mensagem que se quer passar para um determinado público-alvo. Essa está equivocada, por quê? Eu escolher a mídia e eu escolher a mensagem acontece em momentos diferentes. Só que tem uma relação entre essas coisas. A partir do momento que eu escolho a mídia que eu vou utilizar, eu preciso saber também qual é o público-alvo que está, o que frequenta, o que consome essa mídia. Uma vez que eu sei isso, aí então eu vou elaborar a mensagem que eu vou utilizar para me comunicar. Exemplo: a professora Renata vai se comunicar com o público dela através do Instagram. Então ela já decidiu qual é a mídia que ela vai utilizar. Ela já sabe também, eu preciso saber qual é o público que consome a mídia Instagram e como é que a mensagem deve ser colocada de forma mais eficiente no Instagram. Se é com vídeo, se é com stories, se é com publicação, né, com posts, com mais imagens, com mais textos e o que eu vou colocar nesses textos. Então é um cuidado que eu preciso ter ao selecionar a mídia, ao selecionar a mensagem, mas isso acontece em etapas subsequentes e não na mesma. Então a 3 está errada. E 4. A definição do orçamento é essencial para o processo, pois de nada adiantará realizar um planejamento de comunicação integrada se não puder executá-los. Então isso ok, também está correto. Vejam que 1, 2 e 4 são corretas nessa atividade. E lembrando, pessoal, lá, né, aqui no começo, na alternativa 1, que fala ali, né, questão das etapas e tal, a definição dos objetivos. Então, sempre que falar a definição dos objetivos, a gente está falando de quê? O que a gente vai fazer para ter o reconhecimento da marca, né? Então, aí é o principal, o objetivo, é o que vai pegar aí todo o começo para estar definindo o restante. Lembra também, fazendo um gancho, ao mapa que vocês desenvolveram, o desenvolvimento de uma comunicação integrada. Um dos primeiros itens lá em cima era justamente estabelecer
o problema e o objetivo que vocês queriam com essa comunicação. Ah, eu quero melhorar meu posicionamento. Ah, eu quero melhorar a minha imagem de marca. Ah, eu quero mais faturamento. Eu quero que numa determinada ação eu tenha público suficiente. Então, qual é o meu objetivo? Uma vez que eu estabeleci o objetivo, todas as outras ações vão ser pautadas para que a gente possa alcançar esses objetivos propostos. Agora, vamos para a nossa dica, ou para as nossas dicas, para que você possa elaborar o seu roteiro de estudos. Hoje Sucesso tem. sempre, até quando você se confunde aqui nas suas anotações e você ficar com cara de melancia aqui na frente. Não nada não, prof. O importante é que a gente tenha uma comunicação integrada para poder Isso passar mesmo. esse plantão tira dúvidas. Até, assim, puxando, né, esse gancho da questão do gerenciamento. Então, também, o que faz parte do gerenciamento da comunicação? Então, por exemplo, o alcance, né, por exemplo, assim, o número de pessoas, domicílios que eu quero estar atingindo. Então, o índice de audiência, a frequência com que, a quantidade de vezes que a minha propaganda, a minha divulgação, a minha comunicação vai estar sendo atingida. Então, por exemplo, ali, ó, só para vocês terem uma diferença. O alcance é a quantidade de pessoas, né, que eu vou estar atingindo. E a frequência é a quantidade de vezes que a minha comunicação vai estar sendo vista, né, vai estar sendo aí lembrada. Lembrando que quem sempre é visto é sempre lembrado, né? Fica a dica. É isso aí. Muito bom, professor. Essa diferenciação foi realmente excelente, corretíssima. Tá. E outro ponto também, pessoal, que a gente vê muita dúvida e muitos alunos me questionando e com relação a alguns erros também que a gente acaba vendo, desde o primeiro ano a gente estuda o modelo AIDA, né? Então é a atenção, o interesse, o desejo e a ação. Então aqui nessa disciplina nós vimos, né, a gente relembrou tudo isso aqui, que é um modelo do Strong, né? E nós temos também um modelo de Yanase, que ele complementa esse modelo, né? Então ele complementa aqui, mais 4, além dessas 4, né? Atenção, interesse, desejo e ação, então ele complementa com a consciência, né? O conhecimento, a empatia e a preferência. Né? Então ele relembra, ele complementa tudo isso daí. Só para poder então dar mais uma dica, o que seria a consciência? Consciência dos consumidores em relação à necessidade de adquirir um determinado produto. Também deve posteriormente proporcionar o quê? Então é uma sequência. Conhecimento, pois precisa explicar e detalhar as informações passadas. E ainda gerar a empatia, levando o consumidor a considerar a possibilidade de obter os produtos por estes terem alguma relação com as suas intenções, ou seja, o consumidor tem intenções de compra e o lojista, o mercadólogo, ele tem que ter essa empatia, se colocar no lugar para poder saber quais são essas intenções de compra. E por fim, a preferência, demonstrando que aquele é o único produto, é o único serviço que vai poder atender... Posicionamento. Exatamente, que vai poder... Então, este é o produto, este é o cliente quer um produto, ó, eu tenho aqui para te oferecer, esse é o plantão tira dúvidas, é o produto que mais se encaixa aí na sua preferência nesses momentos que antecedem a avaliação. E, pessoal, vamos falar um pouquinho então agora de comunicação digital? Partiu! Né? Então, Vou até pegar um negócio aqui, ó. O que tá escrito aí? Tem Wi-Fi? Da comunicação digital. Então, assim, pessoal, por que a comunicação digital hoje, ela tá sendo muito usada, ela tá sendo, na verdade, muita preferência se a gente for ver na prática, né? Porque ela tem várias formas, né? Múltiplas formas de você tá lidando com ela, né? Então, vamos primeiro diferenciar o que é a mídia tradicional, o que é o marketing tradicional e o que é o marketing digital, né? As mídias digitais. Então, por exemplo, essa diferença com as mídias, né? Com a vinda aí da internet, das tecnologias, então a gente tem maior agilidade, né? A gente tem maior personalização. Então, se eu quero destinar, eu faço ali uma pesquisa e eu identifiquei que o meu horário tal, eu consigo publicar vídeos para aquele público. Eu consigo postar uma arte diferente,
lançar promoções diferentes. Então ali eu consigo identificar melhor e qual que é a mensuração disso daí, quais são os resultados, o meu público de alcance. Então eu consigo ter, com as mídias digitais, uma personalização maior e uma abrangência muito maior. Porque às vezes, se você faz uma postagenzinha, coloca uma mídia diferente, então, por exemplo, eu tenho uma abrangência muito maior, porque se eu foquei para o meu público, mas o fulano curtiu e comentou para o outro, compartilhou, então você vai formando uma rede, né? Então aí que entra também as redes sociais, né? Então aí vai vindo tudo isso daí. Mas voltando, da mídia tradicional, do marketing tradicional, então ele tem mais ali o papel, um outdoor, uma mídia impressa, né? Então ali eu tenho ali aquele público mais ali fechadinho. Então com as mídias a gente consegue abranger um público bem maior, tá? E já, né, para finalizar, para dar continuidade aí pegando esse gancho nessa questão de mídias, na aula ao vivo o professor Jorge ele falou bastante sobre os dispositivos móveis, né? Por exemplo, ali, os meios integrados à internet que a gente tem hoje, né? Que é o sistema mobile, que a gente tem em mãos hoje compartilhado. Então, por exemplo, ali nós temos o Uber. Nunca, né? Quem nunca? Nós temos o 99 Táxi, que eu fiquei sabendo, né, mais no começo do ano, que existia o 99 Táxi. Então, são formas de estar compartilhando. Nós temos também o Google Maps, né, que não saio de casa sem esse negócio. Geolocalização, geolocalizadores que eles falam, né? Então a gente tem tudo isso hoje à disposição para nós consumidores e para nossas empresas. Quais estratégias a gente vai estar utilizando para estar focando nisso daí? Perfect. É bacana entender então que o marketing tradicional ou a comunicação tradicional, ela utiliza meios ela utiliza meios offline, né? Como a professora disse, o outdoor, um panfleto, isso é mais tradicional. A partir do advento das tecnologias, os consumidores também foram sendo modificados e a gente precisa saber como impactá-los, como chegar até eles. Exemplo simples, utilizando uma rede, o Facebook. Quantas curtidas você teve? Então eu postei uma coisinha lá, às 3 horas da tarde meu público curtiu bastante, mas você teve conversão em vendas? Ou você só teve curtidas? A partir disso você pode elaborar outras estratégias de impulsionamento para que você possa, além de curtidas, você tenha clique, mas clique de quê? De ação, de compra. Isso mesmo. E quer acrescentar mais alguma coisa de mídias? Eu penso que a gente tem diversas plataformas, né? Nós temos diversas plataformas para poder exemplificar, mas a ideia básica é a gente perceber que hoje, a partir do advento das tecnologias, das diversas mídias que foram surgindo e que ainda vão surgir, nós temos a possibilidade de se hospedar na casa de pessoas, né, pelo Airbnb, que é uma facilidade. É a maior rede hoteleira do mundo e não tem um quarto hotel próprio. É igual o Uber, né? Tem milhões, bilhões aí de a maior frota de veículos. Não tem nenhum carro. Nenhum carro próprio. Então é uma associação ali. Olha que bacana, é uma associação da tecnologia com a prestação de serviços. E é uma coisa coletiva. Então é bacana como profissional de marketing estar atento a essas mudanças para ver como que você pode se encaixar. E se você assistiu a aula ao vivo, hashtag fica a dica, você vai entender do que eu estou falando, do que nós estamos falando. Verdade. E então, bom, fechando então esse assunto, então outra dica importante que eu quero deixar para vocês é com relação ao ciclo de vida dos produtos, né? Então aí nós temos a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio. Então, para todas essas fases, todos esses ciclos, nós temos uma forma de se comunicar com os nossos clientes. Então, para cada fase, eu vou conversar com o meu público, eu vou me comunicar com ele de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando eu estou introduzindo esse produto no mercado, que tipo de comunicação que eu vou estar usando? Primeiro eu preciso estar mostrando ele, né? Está fazendo com que o meu público conheça ele, né? Me conheça. Então depois vem o crescimento, a maturidade. Então como que eu vou fazendo isso, né? E o declínio? Então tem muitos que perguntam, né? Que é um pouco difícil quando o produto ele está
na fase de declínio. Então, o que eu posso fazer? Então, assim, você pode continuar se comunicando com o seu público, informando ele sobre que ele ainda existe, mas você não deve fazer investimentos muito altos, né? Os investimentos eles devem ser um pouquinho mais baixos para que realmente você não gaste demais e não tenha um retorno aí tão esperado, né? Então você precisa ter um pouquinho mais de cautela aí, porque o produto já está saindo, né? É importante a gente saber como mercadólogo quando introduzir um produto, mas também quando retirá-lo. Então, na fase de declínio, por exemplo, as verbas, as receitas estão caindo, né? Não estão entrando, e você vai ter que tomar a decisão de investir ou não investir. Eis a questão, shakespeariano o negócio. Mas é justamente assim que funciona. Como mercadólogo, você vai ter que saber se vai insistir em trabalhar com esse produto ou se a decisão mais acertada é retirá-lo do mercado. E por falar em mercado, nós temos, e aí muito fácil isso aí. Desde lá do início do curso a gente está trabalhando. Ambiente mercadológico. Essas decisões acontecem em um ambiente mercadológico. Então nós temos o ambiente interno, ou microambiente, e o ambiente externo, ou macroambiente. E é importante que nós saibamos quais são os elementos que estão no micro, quais são os elementos que estão no macro. E como que eles podem nos afetar, tanto positiva quanto negativamente. Então, hashtag fica a dica, vale a pena compreender ambientes do micro e do macro ambiente. Fatores, né, do micro e do macro ambiente. Fatores. Eu estou de boa. Tá de boa? Eu quero dar mais algumas dicas aqui, deixa eu ver. Aproveita. Sabe lá, quando você estudou as principais decisões de propaganda, tem até um esqueminha para que a gente possa entender os objetivos, o orçamento, a mensagem, mídia e avaliação de campanha. Nós já falamos sobre isso, mas vale a pena você compreender essa figura, o que ela representa. E tem uma outra coisa, só voltando na tecnologia, para a gente poder fechar. Primeiro ponto, a era da informação permitiu que nós tivéssemos maior acesso, obviamente, à informação, e isso levou as empresas a melhorarem a relação e o conteúdo de suas mensagens. Outra coisa, a manutenção do relacionamento com o público-alvo antes demandava muito mais tempo, agora a gente consegue fazer isso de forma mais ágil. E também a crise de imagem que algumas empresas acabam enfrentando, elas demandam o uso de comunicação para melhorar essa imagem. Quem não lembra do ratinho da Coca-Cola, foi necessário utilizar de comunicação para tentar tirar essa mancha que gerou na imagem, mas não na reputação da empresa. Prof, eu acho que é isso. Um bom roteiro de estudos. Hoje a gravata dele é rosa. Hoje a minha gravata é rosa, tá? Estamos aqui comunicando. Não era azul. Não, mas assim, super chamativa, né? Foco na minha gravata. Hoje teve plantão, tira dúvida, com sucesso. E esperamos que com essa organização que você vai fazer a partir das nossas dicas, você vá desenvolver a sua prova de forma muito tranquila. Por quê? Assistiu às aulas ao vivo, desenvolveu as atividades, então não está desesperado para tirar a nota máxima, porque você já conseguiu angariar aí alguns pontinhos com cada uma das atividades. Entregou o mapa, assistiu o plantão, deu aquela revisada, é sucesso. Beleza? Pessoal, não se prendam também, é só esses assuntos. Aqui a gente só deu uma repassada para estar relembrando com vocês, tá? Mas assim, lê novamente as atividades de estudo com os gabaritos, o fórum, o mapa, assistam novamente as aulas ao vivo, a leitura do livro, tá? Então tudo aí é conteúdo, tá bom? Pessoal, sucesso na prova e a gente se vê na próxima disciplina. Até mais. Fui! Tchau, tchau!